Sejam bem-vindos à garagem do Soares, né? Hoje no clima dos anos 80, né? Vamos falar do querido Escort, né, velho? O carro mais carismático que a Ford já fez, velho. O Escort ele começou a ser fabricado aqui no Brasil em 1983, né? Ele era uma versão carro classe média, né? Um carro que podia ser acessível a vários públicos, né? Ele era tipo um estilo notchback, né? Um estilo muito interessante. Bom, os modelos que ele tinha disponível na época era o modelo Standard. Esse modelo Standard ele é meio esquecido, né? Meio difícil de se comparar, né? Modelo L, GL e Guia. E tinha o modelo esportivo, né? Que é o XR3, né? Bom, os modelos mais básicos, né? O modelo L e o GL e o Standard, ele podia vir com motor CHT 1.3, né? Um raro exemplar de motor, né? E é muito engraçado, né? Esse tipo de motor CHT 1.3, né? Também saiu o CHT 1.4, né? E depois, definitivo, o CHT 1.6, né? Que era nas versões Guia e XR3, né? Só que o XR3 ele tinha uns mimos a mais, né? Além de ele ser um guia literalmente esportivo, ele veio com outras coisas, né? Ele podia vir com refletores na frente, né? Ele podia vir com rodas aro 14, teto solar. Também podia vir também com ar-condicionado, né? Um item muito interessante dos anos 80 que muitos carros na época não tinha, né? E também ele podia vir com um visual externo muito interessante, né? Muito bonito, né? Depois, em abril de 85, né? Quando o Escort saiu, né? E 2 anos depois, chegou a versão XR3 conversível, né? A versão mais cabriolete, né? Com escrito lá fora, né? Que é a versão conversível, né? Foi o primeiro conversível nacional fabricado, né? Esse tipo de modelo de carroceria, né? Era fabricado pela Karmann-Ghia, né? Que é uma empresa italiana, né? Fabricava os Escorts conversíveis na época, né? Uma indústria que fabricava, né? As versões Escort conversível, né? Esses modelos Escort conversível XR3, né? Era um XR3, só que conversível mesmo, né? Ele vinha com todos os mimos, né? Que um XR3 tinha na época, né? Com motor CHT 1.6, né? Só que esse CHT ele era um CHT retrabalhado, né? Ele vinha com carburador melhorado, né? Para ter um desempenho melhor, né? Para concorrer com o Gol GT, né? E com o Monza 2.0, né? O Monza SR, né? Depois, alguns tempos depois, né, ele teve uma reestilização, né, em 1987, né, a galera chama de Escort Mark IV, né, mas não, ele é tipo um facelift, né, mas ele pode ser considerado um Escort Mark IV também, né, mas ele não é um facelift, né. Bom, esse facelift, ele ganhou várias coisas mais interessantes, né, ele ganhou novas versões, né, ele ganhou aquelas versões básicas, né, aquele modelo L, GL. E tinha um novo modelo, né, que é o LX e o Guia e o modelo também XR3, né, velho? O XR3 não mudava muita coisa, né, mas interessante que o modelo LX, né, era um modelo intermediário, né, ele podia vir básico, era um básico que podia vir completo, né, dependendo do caso, né, ele tinha até a opção de ter teto solar, né, uma versão LX, né. Na época era uma coisa bem interessante, né? Que a galera pegava esse modelo LX e transformava ele em XR3, né? Trocava os emblemas, essas coisas, colocava os decalques, né? As coisas e transformava em um XR3, né? Era uma forma bem mais barata de ter um modelo mais luxuoso, né? Um modelo mais esportivo, né? Com a adoção da Auto-Latina, né? Em 1989 ele ganhou um fôlego a mais, né? Ele ganhou o motor AP, né? 1.8, que é um motor da Volkswagen, né? Que deu um up total no modelo XR3 e no modelo Guia, né? É engraçado que o modelo Guia ele é estatisticamente mais rápido que o XR3, né? Por causa do seu ângulo de vento, né? O XR3 por ter aqueles faróis, né? Característicos, né? Na frente. O vento, ele empata mais o vento, né? E o Escort Guia, por ele não ter, né, esse opcional, né? Em nenhum dos casos, né? Ele consegue cortar o vento melhor e ser mais econômico e até mais rápido, né? Teoricamente, né?
Isso é uma coisa que a galera não fala muito, né? E também esse motor AP, né? Ele era um motor AP 1800, né? De 90 cavalos, né? Carburado, né? É interessante que as versões GL, né? E GL também ganhou essa opção, né? De você quiser botar um motor AP, né? Que dá um fôlego a mais, né? Só que era um opcional mais caro, né? Só para quem realmente queria, né? Porque as versões CHT ainda eram disponíveis, né? Ainda eram bem disponíveis ainda, né? E é engraçado que em 91, né? Praticamente, né? Lançou o Escort Guarujá, né, velho? O Escort Guarujá, ele tinha um opcional muito interessante, né? Ele era 4 portas, né? Bom, eu acabei esquecendo de comentar, né? O Escort ele saiu 4 portas, né? Primeiramente, né? A versão Mark III. Só que o 4 portas era um modelo muito obscuro, né? Um modelo que não era muito comentado na mídia, nem a Ford se atentava a falar, né? Sobre o modelo 4 portas, né? É que nem a versão Standard, né? Eu acredito que a maior parte dos 4 portas deve ser Standard, que é as versões realmente de entrada, né? De frota, né? Mas eu acredito que seja, né? Também essa versão Guarujá praticamente era um modelo guia total, né? Era um guia com 4 portas, né? Eu acho que ele só não vinha com teto, né? Acho que ele só não vinha com teto, mas ele vinha completo, um AP 1.8. E os Escort naquele tempo ele tinha um problema, né? De não vir com pressa, né? Mas não vinha com direção hidráulica, né? O Escort, por ele ser um carro pequeno, ele tinha, mesmo assim, ele tem uma direção pesadíssima, né? E foi quando o fim da linha do Escort Mark IV, né? Em 1992 saiu a direção hidráulica, né? Os Escorts, né? E deu um up melhor, né? Deixou o carro bem mais interessante, principalmente para quem não tem força, né? Porque a direção do Escort, nesses carros assim, eles têm uma direção muito pesada, né? E deu um up e ficou mais interessante, né? Isso graças à Ultratina, né? Que literalmente eles pegaram as direções hidráulicas da linha Volkswagen, né? E colocaram na linha Ford, né? Principalmente na linha do Escort, né? Isso deu um up bem interessante para o modelo guia e o modelo XR3, né? E deixou o carro bem mais valorizado, né? Então, em 1993 saiu a segunda geração aqui no Brasil, né? Que é o famoso Escort Sapão, né, velho? Escort Sapão ou Escort Mark V, né, velho? Escort Mark V europeu, né? Esse modelo aí, ele já era um modelo mais interessante, né? Ele saiu já, a versão XR3 dele saiu com motor AP 2000, né? Motor 2.0 com injeção, né? Junto com o Gol GTI, né? Graças à Volkswagen, né? O grupo Autolatina, né? Eu acho que quem muito saiu ganhando mesmo foi a Ford, né? Deu um up muito em termos de motores, né? O motor 1.8 e o motor 2.0, né? E injeção eletrônica e direções hidráulicas, né? E compartilhamento de peças e logística, né? Eu acho muito interessante isso, né? E esse modelo novo, né? Em 93, né? Que ele saiu, né? O Mark V, né? O Escort. Ele tinha versões L, GL, guia e o XR3 comum e o XR3 conversível, né? E também esse XR3 conversível ele era feito pela mesma com a Karmann Ghia, né? Esse modelo conversível também era bem completo, né? Literalmente com direção hidráulica, coisa que o antigo já não vinha, só vê nas versões finais, né? Praticamente foi a despedida do Escort, né? A versão Mark IV, né? Bom, a Mark V, né? Ele vinha com injeção eletrônica Bosch, né? LE G-Tronic, né? Do Gol GTI, que dava 115 cavalos, né? No motor 2.0, né? Que dava um up muito bom. E esse motor só vinha a gasolina, né? Motor 2.0 a gasolina. E também as versões, vamos contar também das versões, né? As outras versões, né? Modelo guia e modelo XR3 podia vir com motor 2.0, né? De série, né? Com injeção, né? Já o modelo GL e o modelo L, ele podia vir com o motor 1.8 ou até o antigo, né? O antigo CHT 1.6, né? Se você quisesse, né? Bom, é muito difícil ver um Escort Mark V CHT, né? Principalmente o modelo GL, né? É mais comum ver no modelo L, né? E é mais difícil também de ver o modelo L com motor 1.8, né? Mas não que não seja, né?
difícil, né? Mas conforme o tempo vai passando, né, a galera vai escolhendo motores mais fortes, né? E isso faz que também o motor CHT, né, ele já é um motor já pequeno, né, para um carro desse, né, ele pesava 1.100 kg, né, um carro meio pesado, né, um motor CHT, né. Bom, e também, né, com o tempo, né, ele recebeu uma nova transmissão, né, transmissão fabricada para Volkswagen, né, da motores AP, né, e ficou mesmo assim no CHT também, né, ainda ficou fabricando os dois motores, né. Só que com o passar do tempo o CHT foi caindo em desuso, né. Com o tempo, o Escort ele também recebeu em 94, né, ele recebeu o motor 1.6, né, 1.6, também AP, né, 1.6 AP, né, com injeção, né, e também uma versão 1.8 também recebeu um novo sistema, né, para ele ficar mais avançado, né, com ele deixou de ser carburado, né. Também 1.6 também tinha opção, né, de você pedir com injeção, né, injeção EFI, né, versão Ford, né, que a Ford trouxe dos Estados Unidos, né, injeção de um bico, né, é uma injeção bem avançada na época, né. E na época, e também em 95, né, não teve tantas mudanças grandes assim no Escort, né, isso com o tempo que a Ford já estava começando a não entenderem mais, né, a Auto Latina já estava começando a ter um desgaste muito grande, né, porque dentro da fábrica, né, era tudo dentro da mesma fábrica, né, da Volkswagen e Ford, né, e uma ampla concorrência de ambos os carros, né, e o XR3 ele ganhou alguns ajustes, né, de altura do volante, essas coisas assim, e não recebeu grandes coisas assim, né. Em 95 ele praticamente não teve grandes melhoramentos, coisas parecidas assim, né. Em 96 o Escort, o XR3, né, começou a ser fabricado na Argentina, né, ele deixou de ser fabricado no Brasil, né, mas infelizmente esse Escort XR3, né, o sapão, né, ele deixou meio a desejar, né, já começou a se apagando, né. Já em 93 já não existiam muitos carros esportivos, né, uma coisa muito estranha, né, na época, né. E teve a geração Escort Zetec, né. Essa geração do Escort Zetec, ele era uma versão literalmente nova, né? Era um outro Escort, um Escort europeu, e que ele era peculiar, né? Ele vinha com o motor do Escort de verdade, né? O motor Zetec, né? Ele chegou aqui no Brasil em 97, né? Nas versões perua, que não existia nas outras versões, né? E versão sedã, né? Essa versão sedã ele vai ter um outro vídeo, né, que é o tal do Verona, né, a galera confunde ele com o Verona, né, mas o Verona vai ser um outro vídeo à parte, né, pra gente não ficar tão extenso, né. E a versão hatchback, né, que é a clássica, né, do Escort, né, todo Escort, a maior parte é hatch, né, e as versões sedã, né, não fez muito sucesso e acabou saindo de linha em poucos anos, né, em menos de 2 anos, né, que saiu de linha, né. Bom, esses modelos do Escort Zetec, né, que é mais conhecido, né, popularmente, Escort Zetec, né, o Escort europeu. Eles vinham primeiramente com motor 1.8, né, 16 válvulas, né. Ele vinha com a gama toda 16 válvulas quando chegou, né. Ele chegou 1.8, 16 válvulas, modelo GL e GLX, né. E era a versão 4 portas, né, que coisa que o Escort Mark V nunca teve, né. Ele nunca foi 4 portas, né. E essas versões GL e GLX, eles eram bem completos, né, em 96, né? Eram bem completos, motor 16 válvulas, né? Uma novidade que a Ford trouxe, né? E em 98 chegou a versão também, que é meio rara, né? A versão 2 portas, né? Que o XR3 saiu de linha, o nome, né? E chegou o Escort RS, né? A versão RS, né? E foi quando também saiu o Escort Sedan, né? Que já não fazia muito sucesso, né? E saiu de linha, né? Bom, esse Escort Zetec 2 portas é um Escort bem raro. O Escort Zetec, né? Ele saiu 2 portas, né? Uma versão muito rara, né? Só saiu essa versão 2 portas, é bem rara mesmo. A versão RS, né? Que é a versão esportiva. Ela praticamente não tinha um apelo esportivo, né? Era só um Escort comum, né? Praticamente, né? Ele não tinha um apelo esportivo, né? O Escort ele começou assim, ficou meio que abandonado pela Ford, né? E ficou pro Deus dará, né?
E em 99, né, saiu o motor Zetec Rocan, né, 1.6, né, 8 válvulas, né, porque o 16 válvulas na época, por ser um motor muito avançado, começou a ter uma má fama, né. Então a Ford, para ver se conseguia vender o Escort ainda, né, que mesmo assim o Escort era um carro bem completo, ele começou a usar o motor Zetec, né, o Zetec Rocan, que é um motor modificado, né, diferente do Zetec, né. Especificamente eu não sei decifrar como é que é a diferença, mas ele começou a vir com motor 1.6, 8 válvulas, né, em 1999, né. E só ficou a versão hatch e a versão perua, né, e as versões que só tinha na época era a versão GL, né, a versão GL, né, que era, também podia vir 1.8, né, 8 válvulas, né. E também o carro ele já não vinha com novidades, né? A Ford era muito... Dizem que a Ford era muito criticada por não trazer novidades ao carro, né? Um carro desse que era novo, né? Fazia menos de 3 anos que ele tinha lançado, né? E a Ford já não estava colocando muita fé no carro, né? No Zetec, né? E ele foi se arrastando, né? Até o ano de 2000. 2000 ele não teve muitas mudanças. Era um carro comum, Ford. Lá na Europa ele já tinha saído de linha, né? E a Ford ainda, querendo ou não, tava empurrando mais ou menos com a barriga, né, para ver se conseguia vender, né. E foi até o ano de 2003, né. Foi até o ano de 2003 sem mudanças aparentes, né. Isso que a galera criticou muito, né. Na época, modelo 2003, 2004, né, ele saiu, né. Ele permaneceu sem alteração total, né, em 2003, 2004, né, modelo, né. E praticamente ficou 20 anos no Brasil, né. Ele chegou ao fim de carreira sendo substituído pelo Ford Focus, né? Que é um carro que não chamou muita atenção, né? O carro mais vendido que a Ford já teve foi o Escort, né? E teve várias versões, né? As versões do Escort, né? As versões mais clássicas que eu ouvi falar, né? Que é a versão Race, né? A versão também Guarujá. Também as versões especiais também, que é a versão Laser, né? Escort XR3 Laser, né? É umas versões meio raras, né? E o Escort também 4 portas, né? 4 portas Mark III, né? Eu posso dizer que é quase uma série especial, né? Porque é um carro meio raro, né? E as versões assim, ele acabou saindo de linha, né, galera? Então comenta aí se vocês acham do Escort, né? Se a galera gosta, se vocês amam o Escort. Pra mim é o carro mais carismático que a Ford já fez, né? E comenta aí, deixa o like e valeu!